Livro Jesus Cristo, Vida da Alma, Dom Columba Marmion. Capítulo 11. Amai-vos uns aos outros. Em todas as páginas que precedem, vimos como a fé em Jesus Cristo, Filho de Deus, uma fé viva, prática, que se traduz sob a influência do amor em obras de vida, que se alimenta na Eucaristia e na oração, nos leva gradualmente à união íntima com Cristo, a ponto de nos transformar nele. Mas, se quisermos que esta transformação da nossa vida, na de Jesus Cristo, seja completa e verdadeira, que não encontre obstáculo à sua perfeição, é preciso que o amor que temos a nosso Senhor irradie ao redor de nós e recaia sobre todos os homens. É o que indica São João quando resume toda a vida cristã nestas palavras: o mandamento de Deus é que acreditemos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros. Até agora, mostrei-vos de que modo se pratica a fé em nosso Senhor. Resta-nos dizer-vos como realizaremos o seu preceito de mútuo amor. Vejamos, portanto, o motivo pelo qual Jesus Cristo pôs neste preceito da caridade para com os seus membros, como que o complemento do amor que devemos ter à sua pessoa divina e que caracteres supõe esta caridade. Caridade fraterna, mandamento novo e sinal distintivo das almas que pertencem a Cristo, porque o amor para com o próximo é a manifestação do amor para com Deus. Quando ouviu São João este mandamento que nos transmite? Na última ceia. Raiou o dia tão ardentemente desejado por nosso Senhor. Comeu a Páscoa com seus discípulos, mas substituiu as figuras e os símbolos por uma realidade divina. Acaba de instituir o sacramento da união e de dar aos apóstolos o poder de o perpetuar. E eis que, antes de se entregar à morte, abre o seu sagrado coração, a fim de revelar aos seus amigos os segredos nele contidos. É como que o testamento de Jesus: um mandamento novo vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. E no fim do discurso, repete o preceito: o meu preceito é este, que vos ameis uns aos outros. Nosso Senhor diz, em primeiro lugar, que o amor que devemos ter uns aos outros constitui um mandamento novo. Por que esta expressão? Nosso Senhor chama novo o preceito da caridade cristã por não ter sido explicitamente promulgado, pelo menos na sua acepção universal, no Antigo Testamento. O preceito do amor de Deus tinha sido, é certo, dado explicitamente no Pentateuco, e o amor de Deus contém, implicitamente, o amor do próximo. Alguns grandes santos do Antigo Testamento haviam compreendido pela luz da graça que o dever do amor fraterno se estende a toda a raça humana. Mas, em parte alguma na Antiga Lei, se encontra um preceito explícito de amor a todos os homens. Os israelitas interpretavam o preceito: não terás ódio ao teu irmão. Não guardarás rancor aos filhos da tua raça. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não como referindo-se a todos os homens, mas só ao próximo no sentido restrito da palavra. Em hebreu, a palavra próximo significa os da mesma raça, compatriota, congênere. Além disso, tendo o próprio Deus proibido ao seu povo relações com certas raças, tendo até ordenado que as exterminassem, os cananeus, os judeus fizeram uma interpretação falsa, que não vinha de Deus. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Antes de Jesus Cristo, não tinha sido ainda afirmado e promulgado o preceito explícito de amar a todos os homens, inclusivamente os inimigos. É por isso que ele chama um preceito novo, o seu preceito. E põe tal empenho na observância deste mandamento, que pede ao Pai realize nos seus discípulos
esta mútua dileção. Pai Santo, guardai em vosso nome aqueles que me destes, para que eles sejam um, assim como nós. Eu estou neles e vós em mim, para que sejam consumados na unidade. Notai bem que Jesus Cristo fez esta oração não só pelos apóstolos, mas por todos nós. Não rogo somente por eles, diz, mas também por aqueles que crerem em mim, para que todos sejam um, como vós, Pai, sois em mim, e eu em vós, para que eles também sejam um em nós. Assim, este mandamento do amor dos nossos irmãos é o desejo supremo de Jesus. E por tal modo que faz dele não um conselho, mas um mandamento, o seu mandamento, e dá o seu cumprimento como sinal infalível pelo que serão reconhecidos os seus discípulos. É um sinal ao alcance de todos, não há outro, não é possível haver engano. O amor sobrenatural que tiverdes uns aos outros será a verdadeira prova de que me pertenceis realmente. E de fato, nos primeiros séculos, os pagãos reconheciam os cristãos por este sinal. Vede como se amam, diziam eles. Até para nosso Senhor será este o sinal de que se servirá no dia do juízo para distinguir os eleitos dos condenados. Ele próprio nos diz, ouçamo-lo, pois é a verdade infalível. Depois da ressurreição dos mortos, o Filho do Homem aparecerá sentado no seu trono de glória, as nações estarão reunidas diante dele. Colocará os bons à direita, os maus à esquerda. E dirigindo-se aos bons, dirá: Vinde, benditos de meu Pai, possuir o reino que vos está preparado desde o princípio do mundo. E que razão dará para isso? Porque tive fome e destes-me de comer. Tive sede e destes-me de beber. Era peregrino e recolhestes-me. Estava nu e vestistes-me. Estava enfermo e visitastes-me. Estava no cárcere e viestes me ver. E os justos se admirarão, pois nunca viram Jesus Cristo nessas necessidades. Mas ele lhes responderá: Na verdade vos digo, sempre que o fizestes a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que o fizestes. Recomeçará depois o mesmo discurso, dirigindo-se aos maus, a quem separará de si para sempre e amaldiçoará. Por quê? Porque estes não o amaram na pessoa dos seus irmãos. Assim sabemos da própria boca de Jesus que a sentença que decidirá da nossa sorte eterna será decretada pelo amor que lhe tiverdes tido na pessoa dos nossos irmãos. Quando comparecermos diante de Jesus Cristo no último dia, ele não nos perguntará se jejuamos muito, se vivemos em penitência e passamos muitas horas em oração. Não, mas unicamente se amamos e auxiliamos os nossos irmãos. Os outros mandamentos são, por isso, postos de parte? É evidente que não. Mas o seu cumprimento de nada servirá se não tivermos observado este preceito, tão do agrado de nosso Senhor, pois que é o seu mandamento, de nos amarmos uns aos outros. Por outro lado, é impossível a uma alma ser perfeita no amor do próximo sem possuir o amor de Deus, amor que abrange ao mesmo tempo, em toda a sua extensão, a vontade divina. Por quê? É que a caridade tenha ela a Deus por objetivo, ou se exerça com relação ao próximo. É una no seu motivo sobrenatural, que é a infinita perfeição de Deus. Por isso, se amardes verdadeiramente a Deus, forçosamente amareis o próximo. A perfeita caridade para com o próximo, dizia o Pai Eterno a Santa Catarina de Sena, depende essencialmente da perfeita caridade que tiverem para comigo. A mesma medida de perfeição ou de imperfeição que a alma tiver no amor que me dedica, encontra-se no amor que tem a criatura. Por outro lado, há tantas causas que nos afastam do próximo:
o egoísmo, os conflitos de interesses, as diferenças de caráter, as injúrias recebidas, que se amais realmente e sobrenaturalmente o vosso próximo, é impossível que o amor de Deus não reine na vossa alma, e com o amor de Deus, as outras virtudes que ele recomenda. Se não amais a Deus, o vosso amor ao próximo não resistirá por muito tempo às dificuldades que encontrará no seu exercício. Não é, portanto, sem razão que nosso Senhor dá esta caridade como o distintivo pelo qual serão infalivelmente reconhecidos os seus discípulos. Por isso, São Paulo escreve que todos os preceitos estão resumidos nesta palavra: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E de maneira ainda mais explícita, toda a lei está resumida nesta única palavra: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. É o que São João disse tão cabalmente. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e a sua caridade em nós é perfeita. Como Jesus Cristo, cujas últimas palavras ouviu, São João repete que a caridade é o sinal dos filhos de Deus. Sabemos, notai a certeza absoluta que exprime esta palavra, sabemos que fomos trasladados da morte para a vida sobrenatural e divina, porque amamos os nossos irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Quereis saber, de Santo Agostinho, se viveis da vida da graça, se Deus vos dá a sua amizade, se realmente sois do número dos discípulos de Cristo, se viveis do seu Espírito? Interrogai-vos a vós mesmos, vede se amais os homens, vossos irmãos, todos os homens, e se os amais por Deus, e tereis a resposta. E esta resposta não engana. Ouvi igualmente o que diz Santa Teresa. O texto é um pouco mais longo, mas explícito. Deus só vos pede duas coisas: uma, que o ameis; outra, que ameis o vosso próximo. É, portanto, para isso que devemos trabalhar. Se formos fiéis, faremos a sua vontade e estaremos unidos com ele. Eis o fim. Como teremos a certeza de o atingir? O sinal mais certo para saber se praticamos fielmente essas duas coisas, continua a santa, é, na minha opinião, ter um amor sincero e verdadeiro ao próximo. Porque não podemos conhecer até que ponto vai o nosso amor para com Deus, ainda que tenhamos grandes indícios para o julgar, mas vemos muito mais claramente o que diz respeito ao amor do próximo. É, pois, extremamente importante considerar qual a disposição da nossa alma e qual o nosso procedimento exterior para com o próximo. Se tudo for perfeito, num e noutro caso, podemos então estar tranquilos, porque atendendo à depravação da nossa natureza, nunca poderíamos amar perfeitamente o próximo se não tivéssemos grande amor a Deus. A grande santa é, nisto, apenas o eco da doutrina de São João. Este apóstolo, que é o arauto do amor, trata de mentiroso aquele que diz: amo a Deus e odeia o seu irmão, porque diz ele: se não amais o vosso irmão, que podes ver, como podereis amar a Deus a quem não podes ver? Expliquemos esta palavra. Devemos amar a Deus totaliter et totum. Amar a Deus totaliter, totalmente. É amar a Deus com toda a nossa alma, com todo o nosso espírito, com todo o nosso coração, com todas as nossas forças. Era amar a Deus aceitando em toda a sua extensão o que a sua santa vontade prescreve. Amar a Deus totum é amar a Deus e tudo o que Deus associa a si. Ora, o que é que Deus associa a si? Associou primeiramente, na pessoa do Verbo, a humanidade de Cristo, e por isso não podemos amar a Deus sem amar ao mesmo tempo Jesus Cristo. Quando dizemos a Deus que queremos amá-lo, Deus pede-nos primeiramente
que aceitemos esta humanidade unida pessoalmente ao seu Verbo. Mas o Verbo, unindo assim a natureza humana, uniu, em princípio, a humanidade inteira de um modo místico. Jesus Cristo é o primogênito de uma multidão de irmãos, que Deus toma participantes da sua natureza e aos quais quer fazer compartilhar da sua vida divina, da sua própria felicidade. Estão-lhe por tal forma unidos que o próprio Jesus declara que são como deuses, isto é, semelhantes a Deus. São por graça o que Jesus é por natureza, filhos amados de Deus. Chegamos agora à razão íntima do preceito que Jesus chama o seu mandamento, a razão profunda pela qual a sua importância é tão vital. Desde a encarnação e pela encarnação, todos os homens estão de direito, quando não de fato, unidos com Jesus Cristo, como os membros estão unidos com a cabeça em um mesmo corpo. Apenas os condenados estão cortados para sempre desta união. Há almas que procuram a Deus em Jesus Cristo, que aceitam a humanidade de Cristo, mas não passam daí. Isso não basta. Devemos aceitar a encarnação com todas as consequências que impõe. Não devemos limitar o dom de nós mesmos à humanidade própria de Cristo, mas atendê-lo ao seu corpo místico. Por isso, não esqueçais, pois chega a um dos pontos mais importantes da vida sobrenatural. Desprezar o menor dos nossos irmãos é desprezar o próprio Cristo. Aliviar um deles é aliviar a Jesus Cristo em pessoa. Quando tocam em um dos vossos membros, os vossos olhos ou o vosso braço, é a vós que atingem. Do mesmo modo, ferir a quem quer que seja dos nossos semelhantes é ferir um dos membros do corpo de Cristo, é tocar no próprio Cristo. Por isso nosso Senhor nos diz que todo o bem ou mal que fizermos aos mais pequeninos dos seus irmãos, é a Ele próprio que o fazemos. Nosso Senhor é a verdade personificada. Não nos pode ensinar nada que não seja baseado numa realidade sobrenatural. Ora, nisto a realidade sobrenatural, que é a fé, nos faz descobrir é que Jesus Cristo, encarnando, uniu misticamente a si a humanidade inteira. Não aceitar e não amar todos os que pertencem a Jesus Cristo pela graça é não aceitar e não amar o próprio Cristo. Na narração da conversão de São Paulo, achamos uma confirmação dessa verdade. Cheio de ódio contra os cristãos, Paulo dirige-se à cidade de Damasco para fazer prisioneiro os discípulos de Cristo. Eis que no caminho é derrubado pelo Senhor e ouve uma voz gritar-lhe: "Por que me persegues?" "Quem sois, Senhor?" pergunta Saulo, e responde a voz: "Eu sou Jesus Cristo, a quem persegues." Jesus Cristo não diz: "Porque persegues os meus discípulos?" Não, identifica-se com eles. Os golpes que o perseguidor desfere sobre os cristãos atingem o próprio Jesus Cristo. Eu sou Jesus, a quem persegues. A vida dos santos está cheia de fatos deste gênero. Vede São Martinho, um soldado ainda não batizado, encontra um pobre no caminho. Movido de compaixão, dá-lhe metade do seu manto. Na noite seguinte, Jesus Cristo aparece-lhe coberto com a metade do manto dado ao pobre, e Martinho, arrebatado, ouve estas palavras: "Foste tu que me cobriste com este manto." Santa Isabel da Hungria, certo dia, na ausência do duque seu marido, encontra um pequeno leproso, abandonado por todos. Toma-o e deita-o no seu próprio leito. O duque, ao regressar, sabe do fato e, furioso, vai expulsar o pobrezinho. Mas, aproximando-se da cama, vê a imagem de Cristo crucificado. Lemos igualmente na vida de Santa Catarina de Sena que, achando-se um dia na igreja dos dominicanos, chegou-se a ela um pobre, pedindo-lhe esmola pelo amor de Deus. Nada tinha para lhe dar,
pois habitualmente não trazia ouro nem prata. Pediu ao mendigo que a deixasse chegar à casa, prometendo-lhe que então lhe faria de bom grado esmola de tudo quanto pudesse encontrar. Mas o pobre insistia: se tendes alguma coisa de que possais dispor, peço-vos aqui, pois não posso esperar tanto tempo. Catarina, ansiosa, procurava o que lhe podia dar para o satisfazer, e achou, por fim, uma cruzinha de prata. Deu-a logo ao pobre mendigo, que se retirou contente. Na noite seguinte, Nosso Senhor apareceu à santa. Tinha na mão a cruzinha de prata ornada de pedras preciosas. Conheces esta cruz, minha filha? Certamente, respondeu a santa, mas não era tão bonita quando me pertencia. O Senhor replicou: ontem deste-me, por amor da virtude e da caridade, as pedras preciosas significam este amor. Prometo-te que no dia do juízo, diante de toda a assembleia dos anjos e dos homens, apresentarei esta cruz, tal qual a vês, para que tua alegria seja completa. Nesse dia, em que manifestarei solenemente a misericórdia e a justiça do meu Pai, não deixarei ignorar a obra de misericórdia que praticaste para comigo. Jesus Cristo tornou-se nosso próximo, ou ainda, o nosso próximo é Jesus Cristo, que se apresenta a nós debaixo desta ou daquela forma. Apresenta-se sofrendo nos doentes, mendigo nos que padecem miséria, prisioneiro nos cativos, triste nos que choram. Mas é a fé que nos mostra assim nos seus membros, e se não o vemos é porque nossa fé é fraca, é porque o nosso amor é imperfeito. Por isso, diz São João, se não amamos o nosso próximo que vemos, como amaremos a Deus que não vemos? Se não amamos a Deus na forma visível, sob a qual se apresenta a nós, isto é, no próximo, como poderíamos dizer que o amamos na sua divindade? Princípio desta economia, extensão da encarnação. Cristo é um. Separar-se do corpo místico é separar-se do próprio Cristo. Já vos disse, falando da Igreja, que há uma coisa notável na economia divina, tal qual se nos revela depois da encarnação. É o lugar considerável que nela tomam os homens com que vivemos, como instrumentos da distribuição da graça. Se quisermos conhecer a doutrina autêntica de Cristo, não devemos nos dirigir diretamente a Deus, nem sequer procurá-lo nos livros inspirados, interpretando-os à nossa vontade, mas pedi-la aos pastores constituídos para governar a Igreja. Mas são homens, direis, homens como nós. Não importa, é a eles que nos devemos dirigir, pois representam a Cristo. É Cristo que devemos ver neles. Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos despreza, a mim despreza. Do mesmo modo, para receber os sacramentos, devemos recebê-los da mão de homens escolhidos por Jesus Cristo, o batismo, o perdão dos nossos pecados. É Jesus Cristo quem nos confere, mas por intermédio de um homem. O mesmo se dá com a caridade. Quereis amar a Deus? Quereis amar a Jesus Cristo? E tendes obrigação de o fazer, pois é o primeiro e o maior dos mandamentos. Amai ao próximo, amai aos homens com quem viveis, amai-os, porque Deus destina-os todos, como a vós, a mesma bem-aventurança eterna, merecida por Cristo, nosso único chefe, porque é a forma pela qual Deus se apresenta a nós neste mundo. Isto é, por tal forma verdade, que Deus regula o seu procedimento para conosco pelo nosso procedimento para com o próximo. Deus trata-nos conforme tratamos os nossos irmãos. Eis as palavras de nosso Senhor. Com a mesma medida que medirdes, vos medirão também a vós. E vede como se dá o trabalho de entrar em particularidades. O vosso Pai Celeste não perdoará as vossas ofensas,
se não perdoardes as que tiverem cometido contra vós. Se não tiverdes misericórdia, será reservado um juízo sem misericórdia. Quereis não ser julgados, nem condenados? Não julgueis vós mesmos, nem condeneis. E se quereis que Deus use de bondade para convosco, usai do mesmo modo para com os homens, vossos irmãos. Daí diz ele ainda, que vos será dado, se derramará em vosso seio uma boa medida, bem cheia, recalcada e transbordante. Por que tanta insistência? Ainda uma vez, porque desde a encarnação, Jesus está tão unido à humanidade que todo o amor que demonstrarmos sobrenaturalmente aos homens recai sobre ele próprio. Estou certo de que muitas almas acharão aqui a razão das dificuldades, das tristezas, do pouco progresso da sua vida interior. Não se dão bastante a Jesus Cristo na pessoa dos seus membros, concentram-se por demais. Que deem, e lhes será dado, e dado com abundância, pois Jesus Cristo não se deixa vencer em amor. Que vençam o egoísmo, que se entreguem ao próximo com generosidade, por Deus, e Jesus Cristo se dará a elas em plenitude, porque se esquecem de si. Jesus se ocupará delas, e quem melhor do que Ele pode conduzir-nos à bem-aventurança? Não é pouco amar o nosso próximo sempre e sem desfalecer. É preciso um amor forte e generoso. Embora o amor de Deus seja em si mesmo, por causa da transcendência do seu objeto, mais perfeito do que o amor do próximo, todavia, como um motivo, deve ser o mesmo no amor que temos a Deus e no que temos ao próximo. Muitas vezes, o ato de amor para com o próximo reclama mais intensidade e proporciona mais merecimentos. Por quê? Porque, sendo Deus a beleza e a bondade personificadas, e tendo-nos mostrado um amor infinito, a graça induz-nos a amá-lo, ao passo que, para o próximo, não deixamos de encontrar nele, ou em nós, obstáculos resultantes das diferentes interesses que surgem entre o próximo e nós. Estas dificuldades requerem da parte da alma mais fervor, mais generosidade, mais abnegação de si próprio, dos próprios sentimentos, da vontade pessoal. E é por isso que o amor do próximo, para se manter, requer mais esforço. Dá-se aqui um fato semelhante ao que sucede quando a alma está na aridez interior. Precisa de mais generosidade para se manter fiel do que quando goza consolações em abundância. O mesmo se dá no sofrimento. Deus serve-se muitas vezes dele na vida espiritual para desenvolver o nosso amor. Porque nesses momentos a alma deve vencer-se mais a si própria, o que é sinal de solidez da sua caridade. Vede nosso Senhor. O ato mais intenso de amor que fez foi quando aceitou na agonia o cálice de amargura que lhe era apresentado, e quando acabou o sacrifício, abandonado de seu Pai na cruz. De igual sorte, o amor sobrenatural que se exerce com o próximo, apesar das repugnâncias, das antipatias ou divisões naturais, manifesta na alma que o possui maior intensidade de vida divina. Não receio dizer que uma alma que se entrega sobrenaturalmente, sem reserva, a Jesus Cristo na pessoa do próximo, ama muito a Cristo e é por ele infinitamente amada, e assim fará grandes progressos na união com nosso Senhor. Ao passo que, se encontrais uma alma dada com frequência à oração, mas apesar disso, voluntariamente, surda às necessidades do próximo, estais certos de que há uma grande parte de ilusão na sua vida de oração. Porque a oração só tende, em última análise, a entregar a alma à vontade divina. Ora, recusando-se ao próximo, essa alma recusa-se a Cristo, ao mais sagrado desejo de Cristo. A verdadeira santidade irradia pela caridade e pelo dom completo de si mesmo. Portanto,
Se quisermos permanecer unidos com nosso Senhor, é importante ver se estamos unidos com os membros do seu corpo místico. Muito cuidado! A menor frieza voluntária, conservada deliberadamente contra um dos nossos irmãos, constituirá um obstáculo mais ou menos grave, conforme o grau, à nossa união com Cristo. Por isso, Jesus Cristo diz que, se nos lembrarmos, no momento de apresentar a nossa oferta no altar, de que o nosso irmão tem qualquer ressentimento contra nós, devemos deixar a nossa oferenda ao pé do altar, ir primeiro reconciliar-nos com o nosso irmão e depois vir fazer a nossa oblação. Quando comungamos, recebemos a substância do corpo físico de Cristo. Devemos também aceitar o seu corpo místico, pois é impossível que Jesus Cristo venha a nós e seja em nós um princípio de união, se conservarmos ressentimento contra um dos seus membros. São Tomás qualifica de mentira a comunhão sacrílega. Por quê? Porque quem se aproxima de Jesus Cristo para o receber pela comunhão, protesta por isto mesmo estar-lhe unido. Estar em estado de pecado grave, isto é, revoltado contra Jesus, e aproximar-se dele, é uma mentira. Do mesmo modo, guardadas as proporções, aproximar-nos de Cristo, querermos realizar a união com Ele, quando excluímos do nosso amor um só dos seus membros, é cometer uma mentira, é querer dividir Cristo. Devemos comungar no que Santo Agostinho chama o Cristo total. Ouvi o que diz São Paulo a este respeito. O cálice de bênção, isto é, a taça eucarística, não é porventura a comunhão no sangue de Cristo? E o pão que distribuímos, não a participação do corpo de Cristo? Porque acrescenta ainda, embora em grande número, somos um mesmo pão, um mesmo corpo, todos aqueles que participamos do mesmo pão celeste. Eis porque o grande apóstolo, que tão perfeitamente compreendera e tão claramente expunha a doutrina do corpo místico, tinha horror às discórdias e dissensões que reinavam entre os cristãos. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos digais uma mesma coisa, e não tolereis entre vós divisões. Antes sejais perfeitos, num mesmo sentido e num mesmo parecer. Por quê? Porque assim como o corpo é um, ainda que tenha muitos membros, e todos os membros do corpo, ainda que sejam muitos, são contudo um só corpo. Assim também Jesus Cristo. De fato, todos, judeus ou gregos, livres ou escravos, todos foram batizados no mesmo Espírito. Sois, portanto, o corpo de Cristo e membros uns dos outros. Exercícios e formas diversas da caridade. Deve ser modelada pela de Jesus Cristo, como São Paulo nos exorta a isso. É neste princípio tão elevado que a caridade tem a sua razão íntima. É também por este princípio que podemos estabelecer as qualidades do seu exercício. Já que formamos todos um só corpo, a caridade deve ser universal. Em princípio, a caridade não exclui positivamente ninguém, porque Jesus Cristo morreu por todos, e todos são chamados a fazer parte do seu reino. A caridade abrange até os pecadores, porque para eles há a possibilidade de se tornarem de novo membros vivos do corpo de Cristo. Só as almas separadas para sempre do corpo místico, pela sentença da condenação, é que são excluídas da caridade. Este amor deve revestir diferentes formas, segundo o estado em que se acha o próximo. Com efeito, o nosso amor não deve ser um amor platônico, mas um amor que se traduz em atos apropriados. Os bem-aventurados no céu são os membros gloriosos do corpo de Cristo e chegaram ao termo da união com Deus. O nosso amor para com eles
toma uma das formas mais perfeitas, a da complacência e da ação de graças, que constituirá em felicitá-los pela sua glória, em regozijar-se com eles e em agradecer a Deus o lugar que lhes concede no reino do seu Filho. Para com as almas que acabam de se purificar no purgatório, o nosso amor se tornará misericórdia. A nossa compaixão deve induzir-nos a aliviá-las com os nossos sufrágios e, sobretudo, com o santo sacrifício da missa. Neste mundo, Jesus Cristo se apresenta a nós na pessoa do próximo, sob diversas formas, que dão à nossa caridade modos variados para se exercitar. Sem dúvida, há graus e uma ordem a observar. O próximo é primeiramente os que estão unidos pelo laços de sangue. Também aqui, a graça não perturba a ordem estabelecida pela natureza. A caridade em um superior não terá o mesmo tom que em um inferior. Da mesma sorte, o exercício da caridade material deve ser conciliado com a virtude sobrenatural da prudência. Um pai de família não pode dar toda a sua fortuna aos pobres em detrimento dos seus filhos. Também a virtude sobrenatural da justiça pode e deve reclamar do delinquente o arrependimento e a reparação antes do perdão. O que não é permitido é o ódio, isto é, querer ou desejar o mal pelo mal. O que não é permitido é excluir positivamente alguém da nossa oração. Essa exclusão vai diretamente de encontro à caridade. Muitas vezes não se pode dar melhor prova do perdão do que orar por aqueles que nos ofenderam. Amar sobrenaturalmente o próximo é com efeito amá-lo para Deus, para lhe proporcionar ou conservar a graça de Deus que o leve à felicidade eterna. Amar, de São Tomás, é querer bem, mas todo o bem particular está subordinado ao bem supremo. Por isso é tão agradável a Deus darmos Deus, bem infinito aos ignorantes, instruindo-os igualmente orar pela conversão dos infiéis, dos pecadores, para que cheguem à fé ou achem de novo a graça divina. Quando na oração recomendamos a Deus as necessidades das almas, ou na missa, cantamos o Kyrie eleison por todas as almas que esperam a luz do Evangelho, ou a força da graça nas tentações, quando oramos pelos trabalhos dos missionários. Fazemos atos de verdadeira caridade, extremamente agradáveis a nosso Senhor. Se Jesus Cristo prometeu recompensar um copo de água dado em seu nome, o que não concederá por uma vida de oração e reparação, consagrada a promover a extensão do seu reino? Há ainda outras necessidades. É um pobre que é preciso ajudar, um doente a aliviar, tratar ou visitar, uma alma triste a consolar com boas palavras, uma alma transfigurada que pede para que participem da sua alegria. A caridade, diz São Paulo, faça tudo por todos. Vede como Jesus Cristo realizou esta fórmula da caridade, a fim de ser o nosso modelo. Jesus gostava de fazer vontades. O primeiro milagre da sua vida pública foi mudar água em vinho nas bodas de Caná, a fim de evitar o vexame aos esposos cujo vinho acabara. Ouvimos ele prometer: aliviar todos aqueles que estão sobrecarregados e vêm a ele. E como ele cumpriu essa promessa? Os evangelistas fazem notar que era por estar movido de compaixão. Misericordia motus, que fazia os milagres. É esse o motivo por que cura o leproso, ressuscita o filho da viúva Naim. É porque tem compaixão da multidão que o segue durante 3 dias sem se cansar e tem fome, que ele multiplica os pães. Um chefe de publicanos, classe considerada pelos fariseus como de pecadores, Zaqueu, deseja ardentemente vê-lo, mas devido à sua pequena estatura não o consegue, porque a multidão rodeia Jesus por todos os lados. Sobe então em uma árvore, no caminho por onde Jesus deve passar, e nosso Senhor vai ao encontro do desejo deste publicano. Chegando junto dele, diz-lhe que desça, pois quer ser seu hóspede. Zaqueu, cheio de alegria,
vendo cumulados os seus desejos, recebe-o em casa. Vede ainda como, para os amigos, põe o seu poder ao serviço do amor. Marta e Madalena choram diante dele o irmão Lázaro, já enterrado. Ele comove-se, lágrimas, verdadeiras lágrimas humanas, mas que são lágrimas de um Deus, correm de seus olhos. Jesus chorou. Onde o pusestes? Pergunta logo, pois o seu amor não pode ficar inativo, e vai ressuscitar o amigo. E os judeus, testemunhas desse espetáculo, diziam: vede como o amava. Jesus Cristo de São Paulo, que emprega propositadamente esse termo, é a benignidade de Deus aparecida na terra. É um rei, mas um rei cheio de doçura, que ordena que se perdoe e proclama bem-aventurados aqueles que, como ele, são misericordiosos. Por toda parte de São Pedro, que viveu com ele 3 anos, passou fazendo bem. Como bom samaritano, cuja ação caridosa tão belamente descreveu, Jesus Cristo tomou nos braços a humanidade e tomou na alma suas dores. Vem destruir o pecado, que é o mal supremo, o verdadeiro mal. Expulsa os demônios do corpo dos possessos, mas expulsa-os, sobretudo, das almas, dando a própria vida por todos nós. Haverá maior prova de amor do que esta? Não há. Ora, o amor de Jesus pelos homens é o modelo pelo qual se deve regular o nosso amor. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Qual a razão profunda pela qual nosso Senhor amava seus discípulos e a nós neles? Porque pertenciam ao Pai. É porque as almas pertencem a Deus e a Cristo que devemos amá-las. O nosso amor deve ser sobrenatural. A verdadeira caridade é o amor de Deus, abrangendo num mesmo amplexo Deus e tudo que está unido com Ele. Devemos amar todas as almas como Jesus Cristo, até ao supremo grau do dom de nós mesmos. In fine. Vede como São Paulo, tão animado do Espírito de Cristo, estava cheio de caridade para com os cristãos. Quem está enfermo, que eu o não esteja também? Quem sofre uma perda na sua alma, sem que eu sofra, como que uma queimadura? Que alma caridosa aquela que podia dizer, de boa vontade, sacrificaria tudo por meus irmãos e me sacrificaria a mim mesmo. O apóstolo chega até a querer ser anátema por amor de seus irmãos. Nas suas incessantes viagens, trabalha com suas mãos a fim de não ser pesado às comunidades que o recebem. E conheceis a carta tão comovente que escreveu ao seu amigo Filémon, para pedir graça para um escravo. Onésimo, este escravo, fugira da casa do Senhor para se furtar a um castigo e refugiou-se junto de São Paulo, que o converteu e a quem prestava bons serviços. Mas o grande apóstolo não quer lesar os direitos de Filémon, que, segundo as leis então em vigor, devolve o escravo ao amigo. E Filémon, que tinha direito de vida e de morte sobre o fugitivo, escreve algumas linhas para preparar uma recepção favorável. Este bilhete, conforme ele próprio diz, São Paulo escreveu por seu punho na prisão de Roma. Exprime tudo o que a caridade pode achar de mais insistente, de mais delicado. Tal qual sou, eu, Paulo, velho, e agora até preso por Jesus Cristo, rogo-te pelo meu filho que gerei, à luz da fé, nas minhas cadeias. Envio-te novamente, e tu recebe-o, este objeto da minha afeição. Recebe-o como me receberias a mim próprio. E se ele te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, deita-o à minha conta. Sim, irmão, que eu obtenha de ti esta satisfação no Senhor. Tranquiliza o meu coração no Senhor. À vista disto, compreendemos que o apóstolo tem escrito um hino tão magnífico para exaltar a excelência da caridade. Ela é paciente, benigna, não é invejosa nem precipitada, não se ensoberbece, não busca os seus interesses, não se irrita, nem sujeita ao mal, mas alegra-se com a verdade. Tudo sofre,
tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Mas todos esses atos diversos nascem da mesma fonte, Jesus, visto pela fé no próximo. Tratemos, portanto, primeiro de amar a Deus, estando unidos a nosso Senhor. Deste amor divino, como de um foco ardente, de onde emanam 1000 raios que alumiam e aquecem, a nossa caridade irradiará ao redor de nós, e tanto mais longe, quanto mais ardente for. A nossa caridade para com os nossos irmãos deve ser a irradiação do nosso amor a Deus. Assim, pois, direi a vós com São Paulo: amai-vos reciprocamente, honrando-vos uns aos outros. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram, conformando-vos todos no mesmo modo de pensar. Se for possível, quanto estiver da vossa parte, tende paz com todos. E para resumir a sua doutrina, rogo-vos insistentemente que vos suporteis uns aos outros na caridade, esforçando-vos por guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Pois há um só corpo e um mesmo Espírito, e fomos chamados a uma mesma esperança pela nossa vocação. Nunca esqueçamos o princípio que nos deve guiar neste caminho. Somos todos um em Cristo, e é a caridade que conserva esta união. Só vamos ao Pai por Cristo, mas devemos aceitar Cristo inteiro em si mesmo e nos seus membros. Aí está o segredo da verdadeira vida divina em nós. Por isso, nosso Senhor fez da caridade mútua o seu mandamento e o objeto da sua última oração. Está tudo consumado. Esforcemo-nos por realizar o melhor que pudermos este desejo supremo do coração de Cristo. O amor é uma fonte de vida, e se colhermos este amor em Deus, para que irradie sem esmorecer sobre todos os membros do corpo de Cristo, a vida será superabundante nas nossas almas, porque Jesus Cristo, conforme prometeu, derramará em nós, em troca da abnegação de nós mesmos, uma medida de graça, boa, bem cheia, recalcada e transbordante.